vocês que vão assistir essa live depois no nosso canal do YouTube, @RCC Porto Velho 524. Mais uma vez, Patrícia, boa noite. Nossa secretária-geral e ex-coordenadora arquidiocesana. Meu irmão, eu não vou conseguir ficar sem falar. Wilson De Carli, que Deus te abençoe. Pretinho, seja bem-vindo. É uma alegria, não vou falar nem honra, é uma alegria para nós ter você aqui para mim. Eu falo isso sempre. Meu primeiro coordenador que eu tive na Renovação Carismática, lá no Ministério Jovem, de quando nós éramos bem jovens, há uns 3, 4 anos atrás. Pretinho, se apresente para nós, fale de onde que é o seu grupo, a sua função no movimento. Você é casado, já falou que é, né? Já casado com uma filha Thalita, 8 anos, beijo, minha filha também. Estou nesse momento como coordenador do grupo de oração da Comunidade Divina Espírito Santo e tenho 42 anos, sou filho, né, do William e da Maria de Lourdes. Minha mãe já faleceu, mas meu pai está aí. Um beijo, pai, Deus te abençoe. Meus irmãos também, Jéssica e Gabriel, grande abraço para vocês também. Comecei na Renovação Carismática Católica, mais ou menos com 12 anos de idade, foi quando eu iniciei, né? Mas eu já vinha participando da igreja. A minha mãe, ela sempre convidava a gente para estar na missa, né? E nesses convites, tinha hora que eu ficava com raiva dela me convidar, não queria ficar em casa jogando bola, assistindo televisão, assistindo os programas, né? E nessas várias convites que a minha mãe fez para mim, teve um convite especial que eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado na frente da televisão e ela falou assim: filho, vamos para a missa junto comigo? O meu pai não ia, né? E aí tinha eu para ela convidar. E ela sempre convidava. Ela é insistente, às vezes até obrigava eu ir para a missa, né? Eu ia com raiva, mas ia. E eu agradeço muito a ela por ela ter insistido comigo e ter obrigado para eu estar na missa, né? Porque senão hoje eu não teria alcançado essa graça de vida, né? Conforme eu estou hoje caminhando com o Senhor Jesus. E aí, nesse convite, ela falou assim: filho, vamos para a missa. E eu falei assim: não, mãe, eu vou ficar em casa, vou ficar assistindo. Eu senti a presença forte, sabe, de Deus, como se Deus, Espírito Santo, não sei, mas acredito que hoje foi o Espírito Santo que eu sentado, eu senti como fosse um empurrão, sabe? E aquela sensação estranha, né, de alguém me empurrando, que eu estava sentado, e na mesma hora eu levantei assim: mãe, vou para a missa. E foi daí em diante, eu nunca mais deixei de caminhar. Foi um toque de Deus ali naquele momento, na frente da televisão, olha só, na frente da televisão, foi um toque de Deus que me empurrou a estar caminhando até hoje. É lógico que eu passei por alguns processos de batismo no Espírito Santo, de efusão também forte, mas eu lembro que foi ali, naquele chamado ali, lógico, com a intercessão dela, ela sempre estava orando, né? E até tem uma coisa até engraçada para partilhar com vocês aqui. A gente dormia todo mundo no mesmo quarto e eu sempre escutava a minha mãe orando. E ela ficava assim, rezando o texto, né? E eu achava que rezar era aquilo ali. Aí quando a minha mãe falava para rezar, eu ficava à noite, eu ficava... porque eu achava que aquilo ali era a oração. Como ela estava rezando o texto baixinho, fazia esse barulho, né? E eu achava que isso era orar. E aí eu peguei e comecei a frequentar com minha mãe, indo para a igreja, tudo. E minha mãe foi a primeira carismática, né, dentro de casa. E na época do Renato Mengue, ali, coordenando tudo. E ela frequentava, começou a pregar também na Renovação Carismática Católica. E eu frequentando junto com ela ali, vendo todo aquele movimento, eu comecei a me interessar, né, pela Renovação Carismática Católica. Mas antes disso, o meu ministério, ele começou na missa. Ali na missa, a gente tinha um ministério bem simples, né? E era checo-checo, meia-lua e atabaque e violão. Esse era o ministério
da liturgia que é tocava. checo-checo? Checo-checo era um instrumento que fazia assim, um barulho checo, 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 checo. Entendi. Você apoiava ele aqui assim e ficava movimentando. E foi esse meu primeiro instrumento que eu comecei a tocar, né? E eu lembro que tinha a Cida, que ela que tocava ali na liturgia, e ela tocava checo-checo, tocava meia-lua, né? Ela não tocava tabaco. E eu falei, Cida, me ajuda a tocar. Ela até hoje, ela mora do lado da igreja lá, ela cantava também, e ela começou a me ensinar ali, né? O movimento checo-checo. Aí eu fui evoluindo, fui pro meia-lua, que já era um outro instrumento, e aí depois eu fui pro atabaque. O atabaque já era uma responsabilidade maior, né? Porque aquele que ditava o ritmo ali, né, da missa e tal. E eu comecei a aprender a tocar atabaque, e minha mãe comprou um violão para ela aprender a tocar violão. E aí eu vi aquele violão parado lá em casa, minha mãe não aprendia a tocar, e nisso eu frequentava a nossa casa o Luizinho, que quase todo mundo aqui conhece, né? Eugênio Jorge da Amazônia. Exatamente. O Luizinho, ele frequentava lá em casa, lá, ele ia sempre tomar chimarrão e ficava batendo maior papo e tal. Aí eu falei assim, Luizinho, vem cá, tu não quer me ensinar não a tocar violão? Claro, Pretinho, pode vir aqui, traz o violão ali. E foi quando ele começou a me ensinar as primeiras notas. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira música que ele me ensinou foi uma música do Padre Zezinho, que ela só tinha poucas notas, ela tocava assim, ela... Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, né? E aí foi. E era uma música que tinha apenas 3 notas, e aí eu ficava treinando aquela música. Mas eu quero dar um parênteses nessa minha história, porque esse processo de conversão, tanto meu como da minha mãe, veio de um processo de batalha dentro de casa. Porque o meu pai, ele sempre bebia muito, né? E eu via aquele pé de guerra dentro de casa, aquela briga, né? Eu lembro como se fosse hoje um episódio marcante no meu coração, que foi quando a minha mãe pegou uma faca e partiu para cima do meu pai, para esfaquear ele. E eu peguei e fui na frente da minha mãe, falei, mãe, não faça isso, pelo amor de Deus. Comecei a chorar, e a minha mãe viu aquela cena, né? Minha chorando. E aí eu acho que foi aquela situação que acalmou ela de não brigar. Porque era sempre aquela frequência de bebida, e eu vi ali já numa situação em que minha família ia se separar, né? Meu pai e minha mãe iam se separar. E foi nesse cenário que eu comecei a frequentar a igreja, que eu comecei a ir junto com minha mãe, reforçar a oração pela minha família, pela minha casa. Porque minha mãe, assim... Ela intercedia, ela orava, mas ela orava sozinha. E aí, quando eu entrei na igreja, comecei a ser assíduo ali na igreja, catequese, fazer a primeira Eucaristia. Inclusive, a minha primeira Eucaristia, nossa, foi fenomenal para mim. Ter recebido a primeira vez Jesus Eucarístico, eu senti a presença muito forte. Apesar que a gente sempre tem aquela percepção assim, a primeira Eucaristia, quando colocar a Eucaristia na minha boca, eu vou sentir um gosto de sangue, né? Vou sentir um gosto de carne, vou sentir como se fosse comungando Jesus ali, algo físico, né? Mas não senti nada de diferente, né? Senti o pão, mas espiritualmente eu senti uma mudança fenomenal na minha vida, uma força. Mas você era o mais velho? Eu, o mais velho. O mais velho da família. Isso. Aí depois vem a minha irmã, né, a do meio, e depois vem o meu irmão, o mais novo. E nisso a gente começou ali participando ali da igreja, do grupo de oração. E no grupo de oração, eu tocando já atabaque, eu evolui para tocar violão na missa. Na época era a Marluce que tocava na missa, a esposa do Renato Mengue. E eu lembro que eu chegava lá na casa dela, né? Falava assim, Marluce, vamos cifrar as músicas aqui para eu poder tocar junto contigo. E ela sempre me motivando para eu tocar na missa. E eu cifrava todas as músicas da missa e ficava acompanhando ela. Só que eu acompanhava ela, eu nem plugava o violão. O meu violão nem estava ligado na caixa de som. Para não passar vergonha. Para não passar vergonha, entendeu? Porque era aquele nervosismo, né? Meu Deus, e agora? Eu saí do checo-checo, agora estou responsável para fazer ali, conduzir todo o Ministério de Música. E aí eu comecei ali tocando com a Marluce ali, violão. Tudo cifradinho e tal. E de repente fui criando confiança. E aí eu falei assim, agora eu vou tocar sozinho na missa. Aí comecei a tocar sozinho na missa.
Nisso que eu comecei a tocar sozinho na missa e tal, e ali no grupo de oração eu tocava só os instrumentos de percussão. Aí tinha o Hélito, tinha o Renato Mengue, que tocava no grupo de oração, e eu olhando ali, observando eles, né? E ali eles eram minha referência, né? Eu falava, caramba, quero ser igual eles um dia, né? E eu pegava o meu violão, o que que eu fazia? Ia para casa, eu tinha um quarto lá vazio lá em casa, como todo mundo dormia no mesmo cômodo, tinha um quarto que era vazio e tinha só um guarda-roupa nesse quarto. E eu peguei, dividi o quarto com esse guarda-roupa, ficou atrás do guarda-roupa um ambiente escuro, gostoso. Aí eu coloquei ali umas imagens, coloquei a minha Bíblia e sempre o meu violão estava ali. E eu ficava tocando violão. Tocando violão ali, e orava em língua, ficava achando da lavanda, 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 lavaia, lavanda, 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 lavanda. E ficava orando e orando e orando. E eu ficava ali em torno de meia hora, era pouco quando eu ficava. Eu ficava 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas. Esquecia do tempo ali. Era um ambiente gostoso, maravilhoso da presença de Deus. E ali eu fui aprendendo coisas que eu não conseguia aprender nas aulas de violão. O Luizinho me ensinou o básico ali. Depois eu fui pegar aula com o Renato Mengue, né? E aí ele foi me ensinando as escalas, os acordes. Aprendi um pouco com a Malúcia, aprendi um pouco com o Hélito. E fui aprendendo ali e ficava observando o que o pessoal fazia. Só que tinha coisas ali que acontecia no meu ambiente de oração com o meu violão, que só ali que acontecia. Eu tentava replicar, depois não conseguia replicar. Alguns acordes, algumas notas, algumas coisas que eu fazia com a voz. Mas tudo bem, foi passando o tempo, né? Se vocês quiserem fazer pergunta, vai fazendo pergunta, eu estou contando. Foi passando o tempo e, de repente, as pessoas que tocavam no grupo de oração já não estavam mais tocando no grupo de oração. Aí ficou na responsabilidade de quem? Minha. Que ali eu já estava tocando já com eles, ali violão, de repente eu me vi ministrando. Só que antes de ministrar no grupo de oração, eu comecei a ministrar no Ministério Jovem. Ali também foi uma escola para mim. Quando nós éramos jovens, né? Quando nós éramos jovens, né, irmão? Estamos mais velhos. Só, Pretinho, antes de cortar, boa noite, Jailson. Falei da esposa do Jailson, né, que é a Milene. Agora Milene Viamonte, agora é Jailson Viamonte. Ingrid, boa noite, que Deus te abençoe, Araújo. Cleilton, saudade do tempo do Ministério Jovem. Também tenho saudade, tempo bom. Essa Ingrid, acho que é lá de Pirassununga, hein? Lá de São Paulo, hein? Tem a Selma Durance, que eu acho que ou é de Guajará ou é de Paraná. Pretinho, você falando aí do teu contexto, da tua intimidade, eu lembro que uma vez você falou que era importante cada ministeriado orar com seu instrumento. Eu, eu oro com a Bíblia. Inclusive, eu tenho uma que fica o tempo todo comigo, que é essa aqui que está na mesa. E fora alguns desafios. Você falou aí, quem te ensinou foi nada menos do que Renato Mengue, né? Foi um dos precursores, um dos grandes nomes que nós tivemos na renovação carismática aqui, não só de Porto Velho, mas de Rondônia. Inclusive, ele gravou CD, tem livro dele conhecido nacionalmente, que é livro de carismas. E aniversário do Renato Mengue hoje, pra quem não sabe. Ô, Renato, hoje é aniversário dele. Deus te abençoe, meu irmão, saudade. Esse coordenador da renovação, inclusive, na oportunidade, nós iremos entrevistar ele também. Diante desse contexto todo, de conhecer pessoas que te influenciaram, que te ajudaram, que em tese moldaram um pouco a sua identidade enquanto não só renovação, mas Ministério de Música, o que te levou realmente a descobrir a tua vocação no Ministério de Música, servindo na igreja assim? Muito interessante essa tua pergunta, Haroldo. Por quê? Eu fui ter a confirmação que o meu ministério era o Ministério de Música há poucos anos atrás. A Patrícia até olhou a sua, achou estranho, né, Patrícia? Mas isso é verdade, Patrícia. Lembra que eu falei para vocês que eu vi as pessoas tocando ali, o Renato, o Hélito, o Luizinho, todo esse pessoal? Eu achava, na minha cabeça, que Deus tinha me colocado como um quebra-galho dentro do Ministério de Música, até alguns anos atrás. Porque eu, eu olhava assim, o pessoal cantava bem e eu não cantava bem. O pessoal tocava bem e eu não tocava bem, entendeu? E é um processo, realmente, a gente vai aprender, né?
E eu ficava assim, e até hoje eu nem toco maravilhosamente bem e nem canto maravilhosamente bem. Mas uma coisa o Espírito Santo me deu, que foi o ministério, como é que eu posso falar? O ministério de ministrar a música. Isso foi algo que o Espírito Santo ele ia me colocando na minha oração pessoal. Lá no meu quartinho de oração, o Espírito Santo foi me mostrando como eu deveria ministrar. Qual era a forma, qual era o jeito. E eu fui aprendendo com o Espírito Santo esse jeito. Só que, mesmo eu aprendendo do Espírito Santo a forma de ministrar, eu ainda achava que eu era um quebra-galho dentro da renovação carismática, dentro da música litúrgica, dentro da missa. E uma vez, eu estava morando em São Paulo nessa época, eu esqueci de falar que eu sou militar, né? Sou militar, sou sargento da aeronáutica, que também foi uma bênção de Deus, porque fosse pela minha inteligência mesmo, eu não teria passado no concurso, mas o Espírito Santo, orando em línguas, deu-me inteligência para passar nesse concurso. E aí eu peguei, fui para São Paulo, morar lá em São Paulo, e lá eu tinha uma facilidade muito boa, sabe? Uma facilidade muito boa para estar na frente do Santíssimo, porque eu tinha a chave da igreja, então eu sempre ia lá para a frente do Santíssimo, ficava em oração, em horas e horas em oração, e foi um momento maravilhoso. Nenhuma dessas orações na frente do Santíssimo foi algo muito forte. O Espírito Santo falou assim: você não é um quebra-galho. É esse o seu ministério. Porque eu tinha aquela dúvida assim, falava assim, porque eu sempre tive muito vontade de pregar também, sabe? Eu gostava muito de pregar. E como sempre no ministério da renovação carismática, sempre nos grupos de orações, é escasso pessoas para pregar, para pessoas para cantar. Na música litúrgica também, né? Tem muita escassez também. Eu falava assim, as pessoas pouco me chamavam para pregar, porque sempre, tipo assim, o Wilson é ministeriado de música. E teve uma época até que eu fiquei assim, chateado. Eu falei, poxa, as pessoas não me chamam para pregar, por quê? Por que só me chamam para conduzir, entendeu? E hoje eu entendo isso, né? Eu posso pregar, não tem problema nenhum. Mas o meu primeiro ministério é o ministério de música. Depois que, no Santíssimo, Jesus me falou isso, me falou assim, ó, você foi chamado para isso. Foi nesse momento, diante do Santíssimo. E eu quero dizer para você que tem dúvida se é esse o seu ministério. Vai para frente do Santíssimo, vai para a adoração, que lá na adoração Deus vai revelar se é esse o seu ministério ou não. É na frente de Jesus que ele vai dizer se é ou não. E depois que ele falou isso, meu irmão, que era o meu ministério, acabou. Acabou. Tudo que eu faço, quando eu vou ministrar no grupo de oração, se dá certo, se dá errado, quando me chamam para dar formação para o Ministério de Música, se dá certo, se dá errado, não interessa. Eu sei que eu estou no meu chamado. É libertador, gente, quando você sabe que é o seu ministério, porque você vai com tudo. Entendeu? Você vai e faz, e faz, e faz, e faz mesmo, porque você, meu Deus, Deus me chamou para isso. É algo assim extraordinário, que eu não sei explicar para vocês, mas foi algo libertador no meu coração, porque hoje quando as pessoas me chamam para ministrar, um carnaval com Cristo, qualquer coisa, um retiro, eu vou porque eu sei que é o meu ministério, é o meu chamado. Posso não cantar bem, posso não tocar bem, mas eu sei que Deus me deu uma forma de ministrar que foi única, que foi Ele que me deu esse jeito. Por mais que eu tenha essa referência de Renato Mengue, de fulano, de ciclano, era uma referência, foi o pontapé inicial, mas o meu jeito de ministrar é o meu jeito de ministrar porque o Espírito Santo me deu esse jeito. E ele vai dar para cada ministeriado de música o jeito certo de ministrar. Para cada pregador, ele vai dar um jeito certo de ministrar. Ele vai dar uma estratégia, ele vai dar um perfil para aquela pessoa de como ministrar, de como conduzir a oração, de como levar as pessoas para a oração. Um jeito único, né? Um jeito singular, né? Acho que só participando disso daí, Monsenhor Jonas, né? A Bíblia, ele falava, né? O jeito que Deus te chamou, haverão outros que serão chamados, farão coisas maiores, outros diferentes, né? Mas ninguém vai fazer o chamado que Deus escolheu fazer através da tua vida. Sim, né? sim. Então, acho que e você usou a palavra liberdade. Né? Isso nos dá libertador. Liberdade de viver o chamado que Deus tem.
E não é um peso, não é um fardo, né? Não, não é. E olha assim, eu tentei muitas vezes assim procurar coisas técnicas, sabe, para aprender. Lá quando eu morava no interior de São Paulo, eu lembrei agora, eu fui até para um conservatório de música, lá tinha um conservatório, né? Eu falei, caramba, tem um conservatório, vou agora entrar no conservatório, vou aprender a tocar piano. Aí comecei lá no conservatório 1 mês, 2 meses, 3 meses. Falei, não é isso. O Espírito Santo estava falando assim, não é essa coisa engessada que você está querendo aprender aí. Não estou dizendo que a gente não deve buscar a técnica, não deva aprender melhor sobre o seu instrumento, que eu tive que aprender, né? Para fazer algumas coisas eu tive que aprender a técnica ali, a escala, né? De dó, a escala de ré, de mi e tudo mais. E eu só fiquei nisso também, tá? Não fiquei só nisso, só nas escalas. Mas eu sinto que isso também foi uma estratégia do Espírito Santo para não deixar a minha ministração engessada. Porque eu vejo, às vezes, grandes músicos que, às vezes, eles inventam, colocam acordes tão bonitos, tão arrojados, diferentes ali, em um momento em que o Espírito Santo pede algo simples. Que, às vezes, é só 2 notinhas. Você ficar só em dó e fá, orando em línguas, cantando, e não ficar também enchendo muito de acordes em momentos que não é para encher de acordes. Então, eu percebo a docilidade do Espírito Santo de ter trabalhado isso comigo também. Pode falar, Patrícia. Eu ia dizer assim, se você pudesse dar porque você deu o seu testemunho e a sua experiência, mas se você pudesse dar instrução para os ministros de música, para os servos em geral, qual seria esse caminho para eles chegarem a essa liberdade que você viveu através da sua experiência? Oração pessoal. Oração pessoal, você experimentar na sua oração pessoal, com o seu instrumento, orando em línguas, que a oração em línguas ela vai edificando o seu ministério, vai mostrando para onde que você tem que ir, para que caminho que você tem que dirigir, e ministrar bastante, né? Praticar ali no grupo de oração, não tenha medo de errar, você vai errar, não tem problema. Até hoje eu sinto nervosismo ao ministrar, dependendo da situação, a gente fica nervoso, e uma vez eu escutei uma pessoa falando e eu achei muito interessante, o nervosismo ele faz parte de você, como é que eu posso dizer, respeitar a assembleia que você vai ministrar, ou até mesmo de respeitar a presença de Deus, né? Respeitar, porque às vezes o nosso nervosismo, como ministro de música ou como pregador, é de saber, será que eu estou cantando a música que o Espírito Santo queria que eu cantasse? Será que eu estou ministrando da forma que o Espírito Santo gostaria que eu ministrasse? Será que eu estou pregando a palavra que o Espírito Santo queria que eu pregasse? E às vezes o nosso medo é isso, às vezes, né? Ou às vezes o nosso medo realmente vem parte de uma vaidade, de um orgulho, de tudo isso daí, né? Que acontece também, da gente cair nessas ciladas também. Pretinho, lembrando desse gancho que você falou que a gente está debatendo sobre a questão do ministério, eu lembro de uma formação, esse ano no ENF, no workshop de coordenadores Padre Antônio José, do Rio de Janeiro, até assessor eclesiástico, diretor espiritual da Renovação do Estado do Rio. Ele citou um fato interessante, que era assim, as pessoas têm mania de falar, não estou falando nem de renovação, estou falando de igreja, esse ministério, essa coordenação está me matando, está acabando comigo. E ele falava, eu acho que se encaixa perfeitamente nisso que você está falando. É que Deus não chama ninguém para ficar acabado, para matar a pessoa, para destruir a pessoa, não. Deus nos chama para ser homens e mulheres em construção, o tempo todo, no processo de construção. Então, eu acho que eu também senti esse fardo na pregação. Embora até hoje eu acho que meu ministério não é pregar, mas o povo chama, a gente vai pregando por aí. Então, assim, é a leveza, não o fardo. A responsabilidade, o nervosismo toda vez para 10 pessoas, ou para 100, 500, o nervosismo é o mesmo, porque é o respeito com a Assembleia, é o respeito com o chamado de Deus, mas eu acho que é mais ou menos isso que você falou mesmo, que é interessante, que é leveza, é algo que não pesa, não é um fardo que nos aprisiona ou que nos remete a um medo desesperador, não, é algo que nos dá uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo nos dá aquela certeza, não, eu estou sendo conduzido, estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Voltando mais para as questões assim, ou questão pessoal. Você é natural aqui de Porto Velho, de Rondônia? Nasci em Ji-Paraná, depois a minha família foi para Vilhena. Acho que com 4 anos de idade eu já estava aqui em Porto Velho. Maior parte da minha vida foi aqui em Porto Velho, a minha história de vida está aqui. E aí depois passei uns 5 anos no interior de São Paulo e voltei para Porto Velho de novo. Só confirmando, a irmã realmente é de Pirassununga, tá? Isso, Ela confirmou. Ingrid. Grande abraço, Ingrid. José Cláudio, boa noite, Deus te abençoe. Eliana Lopes, que Deus te abençoe. José Cláudio, já falei, né? Jane Isa Pereira, que Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigado por participar conosco. Que Deus abençoe vocês e, mais uma vez, divulgue o nosso podcast, a nossa live. Pretinho, casado com filho. Casado. Como é que foi, você falando da tua experiência pessoal na renovação, como ministro de música e como servo, tanto na liturgia, etc, etc. A tua vocação profissional, ela foi algo assim, chamado de Deus, ou foi uma carreira que você viu ali a oportunidade de servir? E como é que você vê essa espiritualidade carismática e ao mesmo tempo também essa vocação cristã dentro do teu meio ali, que é o meio que eu servi por 8 anos, que é o meio das Forças Armadas? Interessante, isso daí me lembrou um pouquinho antes, né? Aos 18 anos, 18 anos, eu fui morar na comunidade Sião. Dalva. Da Dalva, né? E fiz uma experiência de 1 ano lá, foi maravilhosa, experiência de viver só para a obra, sabe? Morando lá com os irmãos, evangelizando. Foi um período também muito importante para mim ministerialmente, porque lá na comunidade tinha o Chiquinho, tinha bons tocadores, bons cantores, bons pregadores, e lá eu fui convidado a fazer parte do Ministério de Cura e Libertação. É o atendimento que acontecia na Casa Sião. Só dando adentro aqui, seu Antônio Júlio, estou registrando tudo. Para quem não sabe, é o sogro dele que é ministeriado em Cura e Libertação. Isso mesmo, meu sogro. E aí eu comecei a atender as pessoas em oração lá na Casa de Sião. Foi um período muito bom para o meu ministério de música, porque o Ministério de Cura e Libertação, ele tem muito essa percepção do discernimento dos espíritos, né? O que está agindo, o que está trabalhando ali naquela pessoa, o que está trabalhando nessa assembleia, o que está operando, o que está agindo nessa assembleia. E foi um aprendizado muito bom. Eu até convido até as pessoas que não experimentaram ainda o Ministério de Cura e Libertação, experimente. Você que é pregador, você que é do Ministério de Música, experimente um tempo a receber formação, a acompanhar o Ministério de Cura e Libertação, mesmo que não seja o seu ministério. Faça esse período de experiência, porque isso vai ajudar muito no seu discernimento de condução, no seu discernimento de pregação, a entender o que é aquela assembleia ali, aonde o Espírito Santo está levando aquela assembleia. Então, nesse período de atendimento, eu aprendi muito isso, a ter docilidade à voz do Espírito Santo. Eu entrei na comunidade Sião para querer ser padre. Não sei se vocês sabiam, mas eu sempre tive vontade ali do sacerdócio, né? Acho que primeiro amor, né, com Jesus, a gente fica meio sem discernir o que é aquilo ali, né? Você quer ter uma entrega tão total a Deus, que nessa época eu queria ser padre. Então eu entrei na comunidade Sião para isso, com essa intenção. Porém, não deu certo, né? Meu período ali de experiência vocacional ali. E eu lembro que antes de ir para a comunidade Sião, eu fui para uma missão em Guajará-Mirim, junto com o Ministério de Cura e Libertação. Olha só, Deus já agindo, né? Fui lá para ministrar um encontro de cura e libertação com a Rai. Eu não lembro quem era a outra pessoa que estava acompanhando também. A Rai era a coordenadora, eu acho que estadual da cura e libertação nessa época. E ali eu conheci a Suzana, porque como eu fui tocar no encontro, a Suzana e a Milene, amiga dela lá, foram convidadas a estar junto comigo, cantando junto comigo nesse encontro de cura e libertação. Ela já te cantou também. Não foi assim, calma. Ela me encantou com a voz dela.
com a voz dela. Porque como eu queria ser padre, e eu já estava quase para entrar, eu ia entrar no próximo mês, eu ia entrar na comunidade de Sião. Então, na minha cabeça, assim, é sacerdote, 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 queria ser padre. E aí, aquela voz linda, eu falei, caramba, que mulheres de voz linda, né? Aí tava a Suzana e a amiga dela, fazendo um back vocal magnífico do meu lado, eu fiquei até com vergonha de cantar, que eu não cantava bem, né? Ainda não canta ainda também. E aí eu peguei, caramba, que voz bonita essa mina. E aí ali a gente ficou conversando, tal, não sei o quê. Suzana namorava nessa época. Só que os pais da Suzana saíram de Guajará-Mirim e foram morar onde? No meu bairro. E aí eu lembrei, pô, a Suzana tá vindo pro meu bairro aqui, vou chamar ela pro Ministério Jovem, né, pra estar junto comigo. Fui lá na casa dela, ô, Suzana, tal, lembra de mim, tal, daquele encontro? Lembro, tal. Vamos lá pro Ministério Jovem para cantar lá, tal, na igreja, não sei o quê. E aí nisso a gente começou a amizade, né? E não foi bem essa a sua pergunta, mas eu queria tocar nesse assunto aí que foi interessante. E aí começou aquela amizade depois de 2 anos e pouco de amizade. É porque aí a gente não namora com inimigo, não, é com amigo mesmo. Exatamente. Graças a Deus a gente namora com amigo. É a melhor pessoa para estar do seu lado o resto da vida. É o seu amigo ou a sua amiga. E aí eu peguei, conversa vai, conversa vem, depois de 2 anos a gente descobriu que a gente gostava um do outro. Aí foi quando eu pedi ela em namoro, depois pedi ela em noivado e tal. E agora em setembro a gente vai fazer 18 anos que estamos casados, para a glória de Deus. Sobre a situação da vida militar, o que aconteceu? Depois que eu saí da comunidade de Sião, desempregado, né? Querendo um salário, jovem, 19 anos. Ia ser padre? Não ia ser padre. E aí eu, com aquela coisa assim, o que eu faço na minha vida? E naquele período ali, eu estava ali na comunidade de Sião, eu conheci algumas pessoas, e uma dessas era a Selma, que era esposa de um militar. E aí ela foi lá para a comunidade de Sião e falou assim, eu estou precisando de alguém para tocar na missa lá no quartel. Tá chegando agora um capelão, um padre, e a gente precisa de alguém para tocar na missa. Por que você não procura o Pretinho? O Pretinho acabou de sair aqui da comunidade, deve estar sem muita coisa para fazer na igreja, tal, né, sem muito compromisso, sem coordenação, tal. Aí ela me liga, Pretinho, tal, não sei o que, o padre tá chegando aí, a gente precisava de alguém para poder tocar na missa, ali no 14 bis, tal. Falei, posso sim, claro, tal. Aí fui lá tocar. E tocando na missa, tal, toquei uma vez, toquei 2 vezes, na terceira vez, eles falaram assim, vem cá, eu perguntei para eles assim, como é que a gente faz para entrar aqui? Né? Aí ele falou assim, tu tá no processo de alistamento? Tô no processo de alistamento. Me dá então o teu papel aqui e tal, que a gente vai conversar com o coronel, e aí você fica ajudando o padre aqui, e você vai ser militar e trabalha na área religiosa do jeito que você gosta. Na hora brilhou meus olhos, né? Eu falei assim, o quê? Vou receber salário, vou trabalhar com o padre, vou evangelizar, não tem, rapaz, é quase ser um padre, né? Quase ser um padre, né? Aí eu falei assim, na hora, quero sim. E aí foi dito certo, eles organizaram tudo, me formei soldado, né? Entrei como processo de alistamento, processo obrigatório, me formei soldado, tanto que na primeira turma de 2003, eu não quis servir. Eu só fui servir na segunda turma de 2003. Que é como é que é o nome que fala, do meio do ano? Não sei, é porque lá sempre tem 2 turmas, tem a turma no começo do ano e a turma do meio do ano. Cidadão? Aí eu comecei na segunda turma, e tocando ali com o padre e tal, na missa e tal, e aí comecei ali, segui carreira, né? Aí eu fiquei vendo ali o salário, era um salário bom e tal, e eu falei, agora eu vou começar a estudar para seguir carreira. Aí estudei, passei para soldado de primeira classe, e aí depois continuei estudando, passei para cabo. Quando eu passei para cabo, aí eu volto na história com a Suzana. Aí eu fui pedir a Suzana em namoro. Então você não... Fui pedir namoro não, desculpa, fui pedir ela em casamento pro Antônio Júlio. Você não participou do kit soldado não, né? Não, quase que participei do kit soldado. Para quem não sabe o kit soldado, gente, fala aí, Haroldo, o que é o kit soldado? Kit soldado é mulher, moto e filho. Mulher, moto e filho. Eu já tinha... Desculpa. Não, é celular, moto e filho. Não, naquela época era mulher, moto e filho. Celular foi depois. Tá. Porque eu já tinha o celular, já tinha moto já. Só faltava filho. Mas graças a Deus
Eu tava ali na igreja, ali tava caminhando certinho. Inclusive, eu e a Suzana sempre caminhando certinho ali, namorando certinho, né? E aí eu fui pedir pro Antônio Júlio e a Suzana em casa, Tá de olho aqui na live. em casamento. E pra minha surpresa, porque eu, tipo, na caminhada, Suzana, na caminhada, todo mundo ali no grupo de oração, falei, vai ser fácil, vai ser moleza. Ele vai dizer sim na mesma hora. O Antônio Júlio olhou pra mim assim e falou assim, meu filho, Ô, camarada. meu camarada, vai lá em Brasília, faz o teu curso de cabo. Quando você voltar do curso de cabo, aí você casa com a minha filha, meu camarada. Aquilo me deu um impacto, assim, sabe? Falei, caraca. Você já queria ir com tudo certinho. Não, eu já queria casar, entendeu? E depois eu ia fazer o curso. Ele, não, negativo, você vai lá e faz o curso. Ele militar da reserva, já era safo, né? Esperto ali, falou assim, quê? Soldado casar com minha filha? Daqui a pouco vai levar um pé na bunda do quartel, vai ficar desempregado, e como é que vai ficar essa situação? Eu que vou ter que sustentar ele? Esperto, né? Ele como pai tá certo, tem que cuidar também dessa questão financeira também da filha dele também, né? Não adianta só viver do amor, né? Aí eu peguei, fui para Brasília, tal, fiz o curso, e aí tem uma história muito longa por trás de tudo isso daí, né? Dessa situação do período que eu fiquei lá em Brasília, porque no período que eu fiquei lá em Brasília, eu deixei rosas pagas para Suzana, entendeu? Porque a Suzana falou assim, a pessoa que fosse para casar teria que ter 3 sinais. E quais seriam esses 3 sinais? Primeiro, a mãe dela teria que ser favorável, e a dona Nube era favorável do nosso relacionamento. A pessoa teria que recitar Isaías 51, né? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me ungiu e me enviou para levar a boa nova. E nisso aconteceu já. Isso daí, uma vez eu estava abraçado com ela, o Espírito Santo falou assim, fala essa palavra. Eu falei essa palavra abraçado com ela, ela levou um susto, me deu um empurrão assim, falou assim, por que tá falando essa palavra para mim? Isso a gente já tava namorando, né? Não, porque não é para fazer isso não sei o que, para falar essa palavra para mim. Aí eu falei, por quê? É porque quem falar essa palavra para mim era para ser o meu marido. Aí eu comecei a passar mal. Aí eu comecei a ficar agoniado e tal. Eu falei assim, como assim, Suzana? É o seu marido? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Que loucura é essa, né? Ela pode ensinar, mas não quer. Aí ela tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo e tal. Aí tinha o terceiro sinal. O terceiro sinal era a pessoa que fosse o marido dela. Como é que tá aí, gente? O tempo, tá tudo bem? Tranquilo. Podemos continuar? Podemos. Aí o sinal era, o outro era dar uma rosa branca para ela, né? E como o Espírito Santo falou assim, na verdade não foi o Espírito Santo, eu assisti um filme, e nesse filme era PS Eu Te Amo, o nome do filme, uma coisa assim. Assisti também. Assistiu? Dormi. Que ele deixava... que ele deixava umas cartas, depois que ele faleceu, ele deixava umas cartas para ela, e as pessoas iam entregando uma carta para ela. 15 minutos, né? Eu dormi. Aí eu peguei, tive uma ideia, falei assim, eu tô indo para Brasília, vou ficar longe dela, não vou deixar carta, mas vou deixar rosas pagas. Aí um amigo meu, o Judson, lembra do Judson? Judson Medeiros Alves. Ave Maria, Haroldo, para com isso, cara. Tu tá me assustando, cara. Decorando o nome de todo mundo. Pelo amor de Deus. Eu lembro todo mundo. Aí o Judson, falei, Judson, leva a rosa. Aí eu mandava uma cartinha escrita no e-mail, ele imprimia e entregava a rosa pra Suzana. E eu lá em Brasília. Só que aí teve um dia que eu acordei assim, no alojamento lá, né? E o Espírito Santo falou assim, manda uma rosa branca. Porque até então eu não tinha escolhido a cor da rosa, né? E aí, falei, Judson, manda uma rosa branca para Suzana. Aí ele pegou e falou assim, lá na floricultura falou que não tem rosa branca. Então eu falei, então encomenda uma rosa branca, que eu sinto que é para dar uma rosa branca para Suzana. Aí quando eu entreguei a rosa branca, aí pronto. Aí o terceiro sinal já tinha sido revelado, aí Deus já estava trabalhando, e aí falei aí eu tinha certeza realmente que era a Suzana que era para eu casar, entendeu? Aí foi, não vou dizer que foi mil maravilhas, porque ainda teve as tribulações ainda, teve as dificuldades ainda que Eu fui na tua boda de papel, capinei que só o quintal lá.
Bodas de papel? É, os 2 anos, né? Boda de papel que fala 2 anos. Por que tu capinou o meu quintal lá em casa? No fundo do Antônio Júlio, lá na casa do Antônio Júlio na Calama. Eu, Uriel. Meu Deus, eu não lembro disso não, Haroldo. Tu trouxe agora, hein? Uma lembrança, hein? Meu Deus. Que é isso? E foi tu que pediu, então, né? Porque não lembro. Cara, eu não lembro disso não. Por que tu capinou o quintal lá em casa, A gente? gente foi fazer os 2 Casa do anos. Antônio Júlio, quer dizer? Acho que foi 2 anos de casado. Foi no final da casa do Antônio Júlio, da final da Dona Nube, ali na Calama, do lado da Artimanhas. Foi eu e o Uriel lá capinar o quintal no sol quente, e de noite a gente tava lá fazendo festa, tomando suco. Pra fazer festa. Realmente, o Ministério Jovem fazia muita festa mesmo. Aniversário. Era muito bacana, né? A gente se unia tudinho fazer, Rapaz, né? os jovens, assim, naquela época lá, se falasse pra arrancar um poste, a gente ia lá e arrancava um poste. Tudo Era doido. tudo doido, cheio do Espírito Santo ainda, meu amigo. Sem nada pra fazer. Falei, meu amigo, era loucura demais, gente. A gente dos retiros que a gente organizava, hein? E a Kombi do Ostaz que a gente pegava na BR, os colchões saíam voando pela porta. Não, e a Kombi do Estásio você tinha que dar 2 voltas no volante pra poder virar, entendeu? E ela não entrava Tinha nem tanta segunda. folga o volante dele, meu Deus, e quando não pegava o freio, meu E não entrava pai nem amado. segunda e nem quarta, ela só terceira pra quinta. Que luta, hein, aquela época, hein? A gente E fazia a gente ia no Cláudio Coutinho pegar colchão, Levava lá colchão no cheio de centro menor da fezes no colchão, meu Deus do céu. A gente tinha que limpar o colchão pro jovem dormir. lavava, secava, passava bactéria, né? Pra Meu tirar Deus bactéria. do céu, isso aí é mais uma história longa aí pra falar do Ministério Jovem. Aí Tem tem... que ser só um podcast. pra Rapaz, falar. porque se a gente tá falando da música, agora se a gente começar a entrar numa história do Ministério Jovem, aí vai precisar de mais um podcast, irmão, pra gente poder falar só do Ministério Jovem, Oh, meu Deus. do que aconteceu já nessas missões nossas aí do Vai Ministério Jovem. continuando, senão a gente vai ficar aqui até Eu parei aonde, meu pai? Eu parei aonde? Confirmação dos sinais. Sinal, Sim, no terceiro confirmação do sinal. sinal, aí a gente pegou e casou, eu e a Suzana, aí teve dificuldade, que meus pais não eram favoráveis no meu casamento, foi a maior tribulação. A gente tava com o casamento tudo pronto, tudo pago, entendeu? Decoração já começando a pagar, vestido da noiva. E aí minha mãe não aceitava o casamento, a gente foi uma maior tribulação. Isso tudo dentro da igreja, minha mãe participando da igreja, a Suzana participando da mesma igreja, todo mundo ali na mesma igreja, e aquela coisa, aquela situação, aquele clima pesado, sabe? E aí foi o chá de panela, né? Nossa, a minha mãe não foi, ninguém foi. E aí a gente percebeu, cara, o clima não vai rolar, o casamento. E a gente, todo mundo ia, a gente já, para convidar todo o Ministério Jovem, ia vir padre de fora para celebrar nosso casamento, fazer um casamento carismático. A gente teve que fazer todo um casamento bem mais simples, bem mais humilde. Foi numa sexta-feira de manhã o nosso casamento. Poucas pessoas, só realmente aquela galera mais próxima mesmo. Só minha irmã que foi pro meu casamento, meu pai e minha mãe não foram pro meu casamento. E aí foi uma outra tribulação, hein, a nossa situação. Mas é aquilo que, uma vez, eu acho que foi o Dunga que eu ouvi ele falando assim, quanto mais te custa o seu ministério, né? Quanto mais te custa o seu ministério, o seu casamento, mais vale. Mais você dá valor a ele. Mais ele fica firmado na rocha, né? Não é nada que abala, né? Então, hoje eu percebo assim, eu e a Suzana temos um casamento, graças a Deus, maravilhoso, com uma filha maravilhosa, né? Estamos aí no ministério, aí firmando, porque o meu ministério de música foi labuta, foi difícil, porque muita gente falava, esse menino cantando aí com voz de taquara rachada, né? Não sabe cantar, não sabe tocar, cantando fora, desafinado. Então é muitas críticas, né? Que vai forjando o nosso ministério, vai forjando a nossa caminhada, que vai deixando a gente... Meu amigo, não é qualquer coisa que afasta a gente da caminhada depois de tanta porrada que a gente vai levando na igreja e fora da igreja, né? Então, Deus vai formando. E aí eu entrei, comecei a ser militar, né? Nessa época aí. E o militarismo, ele trouxe algo muito bom para mim, trouxe a disciplina, né? Para mim, a postura, muita coisa. Hoje eu trago para dentro da igreja muitas coisas que eu aprendi do militarismo, que são coisas boas, né? Para gente que tem que ser disciplinado na nossa caminhada, na nossa vida espiritual também. Isso é muito bacana, né? Dizer que foi a melhor profissão que eu escolhi na minha vida, não sei. Tá aí uma coisa que eu não sinto confirmação do Espírito Santo se é para ser ou não. Eu só sei que falta 2 anos para me aposentar.
Então, como falta pouco tempo para me aposentar, eu tô indo já, esperando a aposentadoria e depois viver só para a obra de Deus, sabe? Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Cleitinho, aproveitando que você tá aqui, né? A gente não pode perder, toca uma música pra gente, ministrar uma música pra gente, pra depois nós irmos para as considerações finais. Vamos, E vamos. vamos ter mais alguns podcasts contigo, porque tem assunto que não acaba Tem, mais. depois a gente tem que entrar no Ministério Jovem aí, que é uma coisa bem diferente aí, bem legal, né? Ai, gente, não sei que música eu vou cantar agora, que música eu vou ministrar. Aquela uma que a gente tava cantando, Alô, meu Deus? Não, essa daí essa daí é boa, mas eu não tenho confiança na letra. Aí eu vou passar a vergonha aqui no podcast, aqui, cantando uma música que eu não tenho muita segurança na letra. Deixa eu ver. Eu vou cantar uma música minha. Pode. Minha e da Suzana. Melhor, né? Manda bronca. Vamos cantar uma música nossa. Essa foi uma música que foi composta em um grupo de oração. Lá em Pirassununga, a gente conduzindo um grupo de oração. E aí, de repente, o Espírito Santo foi soprando em mim esse refrão dessa música. E aí, depois a Suzana veio e foi incrementando a música, colocando algumas estrofes ali. E a gente compôs essa música junto. E eu sinto que vem do coração de Deus essa música. Eu pertenço a ti, essa música, o nome dela. Eu te encontrei, você me seduziu, eu me deixei, você me atraiu, nunca mais deixe-me ir, nunca mais deixe-me ir. Eu pertenço a ti, Jesus, eu pertenço a ti, eu pertenço a ti, e nada nesse mundo me afastará de ti, e nada nesse mundo me afastará de ti. Arrasta-me, arrasta-me contigo, põe teu selo sobre mim. Arrasta-me, Senhor, arrasta-me contigo, põe teu selo sobre mim. Leva-me aos teus aposentos, nunca mais deixe-me ir. Leva-me aos teus aposentos, leva-me aos teus aposentos, nunca mais deixe-me ir. Eu pertenço a ti, eu pertenço a ti, e nada nesse mundo me afastará de ti, e nada nesse mundo me afastará de ti. Eu pertenço a ti, eu pertenço a ti, e nada nesse mundo me afastará de ti, e nada nesse mundo me afastará de ti. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu queria concluir assim meu testemunho dizendo algo que aconteceu agora recentemente comigo. Menos de um ano atrás, eu estourei o tímpano do ouvido esquerdo, né? Uma infecção junto com uma explosão lá no quartel.
debilitou meu ouvido, veio a chuva, entrou água, infeccionou meu ouvido, e por causa desse motivo eu estourei o meu ouvido. Só que esse meu ouvido ele estourou em um período interessante da minha vida, porque num dia no grupo de oração, o Guilherme, filho da Joana, chegou e falou assim: Deus está falando para você descer do palco. Eu não entendi naquele primeiro momento por que Deus estava falando aquilo para mim, mas eu sabia que Deus queria corrigir alguma coisa na minha vida, no meu ministério, na minha casa. E aí eu fiquei com aquela palavra, descer do palco. E para um músico a gente sabe o que significa isso, né? Vaidade, orgulho, muita coisa, né? Querer se aparecer. Então, e Deus estava falando, desce do palco. Só que eu não tinha coragem de descer do palco. Só que em alguns momentos eu já tinha percebido que, igual Saul e Davi, eu sabia que já a unção já não estava mais sobre mim, sobre o meu ministério. É como se Deus já tivesse tirado a unção e tinha dado a Davi, tinha dado a outra pessoa. E eu percebia que eu estava indo para o grupo de oração sem essa unção. E eu descer do palco era justamente quebrar isso, deixar Deus modelar o meu coração novamente, quebrar esse vaso e fazer de novo. E Deus usou desse método comigo, para me corrigir. E nesse período que eu fui infeccionando o ouvido, e doía, era uma dor insuportável no meu ouvido. E eu já estava numa fase assim no meu ministério de música que eu não tinha tempo mais para Deus, sabe? Eu não tinha tempo mais para orar, para fazer minha oração pessoal. Ativismo. Estava no ativismo, eu estava no automático, né? Indo para o grupo de oração, ministrando no automático. Porque depois de um tempo você já aprende a técnica de como ministrar, de como conduzir no automático. E nisso, eu sabia que Deus queria alguma coisa na minha vida. E aí, eu estava com tanta dor que eu não conseguia ir para a igreja. E eu cheguei, na verdade, a minha esposa chegou a pedir para o Ricardo levar a comunhão para mim em casa, porque eu estava muito enfermo. Quando eu recebo a comunhão em casa e comungo, meu ouvido estoura, justamente na hora que eu coloco a comunhão na boca. Incrível. É Deus ou não é? Coloquei a comunhão na boca, meu ouvido estourou. Eu caí no chão, morrendo de dor. E a Suzana, o que está acontecendo? Eu falei, amor, meu ouvido estourou. Certeza. E aí começou a sair aquela pus, aquela secreção do ouvido. Eu não conseguia levantar para ir para o hospital, para pedir para ser socorrido. Só que eu percebi, falei, cara, eu vou morrer de dor aqui, na sala de casa. E eu peguei, Suzana, vou segurar em você, eu moro no 3º andar, tinha que descer as escadas, né? Eu vou apoiado em você, de olho fechado, e a gente vai descer essa escada e tu tem que me levar para o hospital urgente, porque eu preciso fazer alguma medicação, senão eu vou morrer de dor aqui. Cheguei no hospital, aí começou aquela medicação, tal, já fui direto para a sala de emergência, medicou, e aí o processo de Deus já começou a ser trabalhado já nessa situação. Deus começando a mexer comigo, sabe? Com minha vaidade, com meu orgulho. Por quê? Eu perdi totalmente a audição do ouvido esquerdo. E para um músico, perder a audição do ouvido esquerdo é você... Aí já era, meu amigo. Para você tocar, eu não conseguia saber se eu estava tocando certo. Eu tocava ali o piano da minha casa, da sala da minha casa, eu ficava tocando piano ali, e só escutava não escutava nada no ouvido esquerdo. Aí foi passando o tempo e eu fui orando. Fui orando. Uma música até do Flavinho, uma música que fala: cura, Jesus, cura, Senhor. Se o Senhor não quiser, se o Senhor quiser, continua sendo Deus. Agora eu esqueci até a música agora. Mas era uma música que me acompanhava muito e falava: eu vejo milagres todos os dias, eu vejo promessas que eu nem mais pedia. E eu ficava cantando essa música e eu fui vendo o milagre de Deus. Enquanto o meu ouvido ia sendo restaurado, meu tímpano ia sendo restaurado, meu interior também ia sendo restaurado. Meu coração também ia sendo restaurado. E por algum momento eu falava assim: será que eu vou ainda voltar a escutar o meu ouvido? E foi passando 1, 2 meses, 3 meses, eu comecei a ouvir a voz da minha filha. A voz agudinha dela, né? Aí trepidava aqui os ossículos aqui do ouvido.
e eu comecei a escutar algumas frequências da minha filha falando. Aí eu começava a chorar, ouvindo a voz da minha filha. E aí minha esposa chegava, tu tá ouvindo minha voz? Eu falei, amor, eu não tô ouvindo tua voz. Ainda não escuto tua voz. Só escutava desse lado eu não escutava nada. Aí comecei a escutar a voz dela. Aí foi quando eu comecei a chorar, e orava, e orava, e orava, e pedindo a Deus, para Deus curar. E isso foi o processo de Deus me quebrantar o meu coração. Porque eu estava vivendo uma situação de ativismo, mas eu estava vivendo também uma situação de ganância financeira. Na minha cabeça eu só pensava em dinheiro. A gente criou uma empresa, né? A empresa Vela Filmes, e a gente começou a ganhar muito dinheiro com essa empresa. Muito dinheiro mesmo. E aí tinha um reconhecimento por parte das pessoas. A tua empresa é a melhor de Porto Velho e tal, não sei o quê. E a gente começou a filmar casamento em Cacoal, Ariquemes, em Humaitá, em todo lugar a gente ia filmar casamento, entendeu? A gente tem até hoje essa empresa, que até agora Deus não pediu pra gente encerrar a empresa, porque Deus ainda tem alguma coisa ainda para fazer ainda através dessa empresa. Mas o meu coração hoje não é mais, como é que eu posso dizer? Hoje eu não tenho mais a idolatria do dinheiro no meu coração. Hoje eu recebo dinheiro, mas eu ajudo na obra, eu faço sei o quê. O Haroldo mesmo é testemunha disso, né? De receber doações nossas, porque hoje eu entendo que aquilo que Deus nos dá é para a obra, é para Deus, é para abençoar mais irmãos, é para abençoar a obra de Deus. E isso Deus foi tirando também do meu coração do trono. Eu acho que isso também foi descer do palco. Porque na minha cabeça eu precisava ganhar bastante dinheiro para quê? Para ajudar minha esposa, para dar coisas boas para minha esposa, para dar coisas boas para minha filha. E o diabo colocou isso no meu coração, essa boa intenção, né? E que virou uma armadilha dentro do meu coração. E aí eu estava deixando meu ministério. Quantas vezes o Haroldo ou outras pessoas chamavam eu para ministrar em congressos, em encontros, sei o quê, eu falava, não tenho tempo. E todos os meus finais de semana estavam ocupados para filmar casamento, filmar debutante, festa de 15 anos. Eu não tinha mais tempo para a obra, não tinha mais tempo para Deus. Em uma sexta-feira como essa aqui que a gente está gravando esse podcast, eu estava filmando evento. Eu não teria tempo para estar aqui com vocês, entendeu? Para estar evangelizando. E Deus foi trabalhando isso. Deus foi trabalhando. Eu sei que, e eu sempre tinha na minha cabeça assim, cara, eu não posso cair na armadilha da traição, né, de mulher, essa coisa assim, né, porque é uma coisa que seduz muitos os ministros de música, quem tá na frente, quem tá na obra, trair a esposa, essas coisas de traição, abandonar a família, ou dinheiro. Eu sabia que eram as duas armadilhas, e aí eu acabei caindo na armadilha do dinheiro, acabei traindo o Senhor por causa do dinheiro. Então, você que está assistindo esse podcast, eu quero convidar você a trazer o seu coração novamente para o centro, que é Jesus. E eu sei que você esteja pensando assim, mas não é essa não é essa a minha preocupação. Eu estou precisando até de emprego, eu estou precisando de trabalho. Mas às vezes o diabo ele é sujo. Ele usa de outras situações para distrair o seu coração em outras situações da sua vida. Então, não distraia o seu coração. Volte o seu coração para a essência, para aquilo que é Deus. E hoje Deus não deixa faltar nada na minha vida. Nada na minha vida, nada na minha casa, financeiramente. E hoje eu estou à disposição. Hoje eu assumi a coordenação do grupo de oração. A bênção coordenar, né? O grupo de oração. Hein? E é a mais difícil, hein? É o desafio maior. Porque eu já fui coordenador diocesano da música, estadual da música, do Ministério Jovem também. Mas a coordenação de grupo de oração é a mais difícil, porque você tem que pensar em todos os ministérios. Você tem que pastorear em todos os ministérios. Fora a vida pastoral na comunidade. Exatamente. E eu sou muito evangelista. Vai tocar em tal lugar, eu vou. Vai pregar em tal lugar, eu vou. Agora, pastorear, eu não tenho. Agora, minha esposa é fera em pastorear. Ela é boa para pastorear, né? Eu tô aprendendo. Em nome de Jesus eu vou aprender. Mas cada um tem o carro-chefe, né? Tem algo que seja mais forte, né? No seu ministério. No seu ministério. Pretinho, a Milene tá aqui. Coordenador, capitão geral. Meu irmão, aquele chão daquele quintal tava tão duro. Irmãos, já indo para as considerações finais, nós falamos que ia ter todo dia nós íamos fazer uma surpresa, uma novidade. Humberto, foca a câmera aqui, ó.
Hoje nós iremos sortear uma xícara dessa personalizada. Eu acho que o convidado tinha que ganhar uma dessa, hein? Que eu achei bonita, hein? Pode ser, podemos estudar essa possibilidade. Ah, Então, irmãos, ó, quem acertar a pergunta vai ganhar uma xícara dessa aqui personalizada do podcast Viva bonito, Cristo. bonito, bonito. Vou fazer uma pergunta. Quem responder primeiro até o final do nosso podcast, que vai encerrar daqui uns 5 minutos, nós iremos dar uma xícara dessa. A pergunta é bem simples. Hoje vai começar simples. Eu ia falar bem assim: qual o nome do terceiro filho de Adão e Eva? Mas eu não vou perguntar, que eu sei que muita gente não vai saber. Então eu vou perguntar mais fácil. Quantos evangelhos tem na Bíblia? Quem responder primeiro aqui no bate-papo, nós iremos dar uma xícara dessa. Já tá valendo já, tá bom? Pretinho, meu irmão, muito obrigado. Eu queria fazer só um convite também, aproveitar. Pode enquanto fazer. o pessoal estão falando aí. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para o Retiro Forjados. Tenho dois retiros para convidar você. Primeiro, o Retiro Forjados, que é o retiro para homens, tá? Que vai acontecer de 31 de julho a 2 de agosto. Dá tempo para você se programar, se organizar aí, tá? Tem anúncio na diocese da... Tem, né? Do Forjado ainda não, tem, né? Acho que tem. Dá para você dar uma olhada aí no Instagram da diocese, ou então você pode colocar GO Divino, que é o nosso Instagram também, nosso grupo de oração. Lá também tem informações também para você participar desse retiro para homens forjados. É um retiro abençoador, divisor de águas. Eu participei desse retiro e foi o retiro assim que me alavancou espiritualmente para estar servindo mais a Deus, buscando mais a Deus, voltar para minha oração pessoal. Esse retiro assim foi um divisor de águas na minha vida. E tem um retiro também, o Impacto, que é um retiro também organizado pelo nosso grupo de oração lá da Divino Espírito Santo, que é um retiro voltado para aqueles homens que não podem fazer o Forjados e as mulheres que desejam fazer um retiro diferente, abençoador, que vai marcar a sua vida. Acredite nisso. O retiro, o Impacto, ele vai acontecer no final de agosto. Deixa eu ver, qual é o último final de semana de agosto? 28, 27, 28 e 29 de agosto? Me lembra aí. O Retiro Impacto vai ser o último final de semana de agosto. 29 e 30 de agosto. 29 e 30 de agosto. Pronto. Então vai ser 28, 29 e 30 de agosto. Vai ser 3 dias. Sexta, sábado e domingo, o Retiro Impacto. Retiro abençoador também, que você vai também conseguir ver lá através do nosso Instagram, poder fazer a sua inscrição, tá bom? E o Retiro Forjados. Pretinho, obrigado. Já respondendo aqui, eu não quero nem saber de BO pro meu lado, mas quem ganhou a caneca foi a esposa do Pretinho, a Suzana, que foi obrigado, meu amor! Eu não tenho nada a ver com isso, tava aberta aqui a live, ela respondeu primeiro. Já vou levar. Então a Suzana ganhou a caneca. Nós queremos só pontuar aqui, José Carlos, presente, coordenador do grupo de oração Nossa Senhora do Amparo, que Deus te abençoe, é o grupo da nossa coordenadora. Homem forjado, hein? Fez o retiro. Ele tá colocando aqui, o José Carlos, fez o Forjados. Eu queria só colocar aqui uma questão até de afeto, de carinho mesmo. E Andara, que Deus te abençoe, Andara, foi do Braço e Andara. Deus te abençoe, Andara. A gente tem um carinho muito especial por ela. Verdade. Pretinho, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Teremos mais oportunidades aqui, pode ter certeza. Amém. Obrigado pelo convite. E mais uma vez, você que nos acompanhou, perdão, hoje foi o nosso primeiro... Hoje foi a primeira vez que nós viramos profissionais, que nós mesmos montamos o nosso podcast e executamos. Estamos aqui desde as 7h30 aqui para conseguir colocar no ar às 22h05. Perdão mais uma vez, que Deus abençoe grandiosamente você, Pretinho, Wilson De Carli, você que nos acompanha. E só 2 avisos antes do Pretinho encerrar com uma música e encerrar com oração, que nós teremos dia 23 agora, a vigília de Pentecostes lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui nas Nações Unidas, número 605, começando dia 23 de maio às 22 horas, encerrando no dia 24 de maio às 6 da manhã. Teremos a missa às 5 da manhã, para encerrar às 6 da manhã a vigília, que Deus os abençoe. E o último aviso, Congresso Arquidiocesano da Renovação Carismática,
Dia 5 e 6 de setembro, nós teremos a presença do Cláudio, coordenador da renovação do Estado do Rio de Janeiro, um espetacular pregador. Teremos a presença do Naldinho, que é coordenador estadual do Ministério de Música e Arte do Estado do Rio, e fará uma noite carismática conosco, com os jovens no sábado, que ele é um excepcional guitarrista. E prega muito bem também. E excepcional pregador. E na sexta-feira, na semana que vem eu falo o nome, não posso falar agora, nós teremos um show, dia 4 de setembro, um mega show, com uma dupla que está bombando no Brasil todo aí agora, mas eu não posso divulgar agora, só na sexta-feira que vem. Mais uma vez, que Deus os abençoe. Patrícia, quer falar alguma coisa? Muito obrigada. Pretinho, Amém. que Deus abençoe. Eu vou fazer Obrigado. o sinal da cruz agora para nós. O Pretinho já vai encerrar com a música e oração e nós já vamos embora. Bom final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mais uma música nossa, de autoria minha e da Suzana. Momento de oração. O Espírito Santo nos deu essa música. Que vocês possam estar em adoração nesse finalzinho de noite. Santo, tu és santo, santo, tu és santo, todo-poderoso, aquele que é e há de vir. Deixou a sua glória por mim, deixou a sua glória por mim. Foi ao madeiro em meu lugar, para eu estar em sua presença. Eu retribuirei dando glória, eu retribuirei dando glória. Santo, tu és santo, santo, tu és santo, todo-poderoso, aquele que é e há de vir, aquele que é e há de vir, aquele que é e há de vir. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente